E para começar, vamos começar pelo recheio, tá? Eu vou colocar um pouquinho de margarina para poder refogar a cebola. E o recheio que eu vou fazer de frango, vocês podem fazer do jeito que vocês já estão acostumados, tá? Eu refoguei aí um pouquinho de cebola, bem picadinha. Fui mexendo até que ela refogasse, fritasse um pouquinho para a gente colocar o nosso frango. O frango eu cozinhei na panela de pressão e depois eu bati ele um pouquinho no processador, certo? E eu cozinhei ele com sal e um caldo quinó, tá? Cuidado com o sal para não salgar a nossa empada. Coloquei meia caixinha de milho e depois acrescentei coentro, corante, com pimenta cominho e deixei refogar tudo. Reservei para, por último, na hora que eu for rechear as empadas aí, foi que eu coloquei o requeijão. Prova o sal, tá, gente? Se tiver precisando de sal, coloca mais um pouquinho. Cuidado com o sal para não salgar o nosso recheio. E vamos para a nossa massa. Eu vou usar aproximadamente 450 a 500 gramas de farinha de trigo, tá? Eu coloquei aí a farinha e eu coloquei uma colher de queijo ralado e 200 gramas de margarina, certo? Como eu fiz pouca quantidade, se você quiserem aumentar, aí vocês colocam 500 gramas de margarina para 1 quilo de farinha de trigo. Mas vai colocando a farinha de trigo aí aos poucos, certo? E usa meio pacotinho de queijo ralado. Se você sentir que está sem sal, você coloca mais um pouquinho de sal. Eu vou deixar os ingredientes tudo certinho aqui na descrição do vídeo. E vai amassando, 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 até que essa farofa todinha aí vire uma bola e dê para você modelar. Mete mão mesmo, que tem que ser no braço, tem que ser na mãozona mesmo. E você vai até que ela fique uma massa lisa e você vê que ela não está mais... Você vai amassando até que a massa não fique mais aí esfarelando, tá? Mete mão mesmo. Tem que ter força no braço para poder fazer a massa da empada. Ela ficar assim, lisinha, você pega, vê que já consegue modelar na mão, já está pronto. Se você sentir que ela ainda está muito gordurosa, você pode colocar um pouquinho mais de farinha de trigo, certo? Para mim aí já está no ponto certo. Depois da massa pronta, meu recheio já frio, e vou colocar 2 a 3 colheres de requeijão e vou misturar. Vocês podem usar também catupiry ou fazer aí do gosto de vocês. Eu gosto de fazer com requeijão, que fica uma delícia. É só misturar tudo muito bem. Vamos lá rechear a nossa empadinhas. Vamos lá agora fazer as nossas empadinhas, né? Bom, na minha forminha não precisa untar, certo? Toda mão que eu uso a minha forminha, eu passo um papel toalha nela, limpo bastante, não lavo para não enferrujar. Então, não precisa você untar a forma. E eu vou apertando, como vocês estão vendo, a massa toda na forma, até formar. Aí, você pode usar uma faca para tirar o excesso, desse jeitinho. As minhas empadas deram mais ou menos 30 empadinhas, mas... porque minha massa eu fiz bastante grossa aí na forma. Você pode afinar ela mais ainda. E é só ir modelando do jeitinho da forma aí, até vocês acabarem toda a forma, né? Para poder a gente fazer a nossa tampa. Empadinhas recheadas, agora vamos fazer a tampa. Eu vou apertando a massa assim na mão, mas vocês podem também usar um rolo de macarrão, bota a massa em um saquinho e vai esticando ela para poder fazer a tampa, tá? E eu vou apertando a massa na forminha e apertando as beiradinhas para ela ficar com esse biquinho assim. Não tem segredo nenhum, vai que dá certo. E vou fazer novamente para vocês verem. Aperto, faço tipo uma bolinha. É assim mesmo, toda grexa. As minhas ficaram muito grossas porque eu estava com muita pressa e fiz rápido. Mas quando eu faço com calma... E essa quantidade de massa que eu fiz rende quase 45 empadinhas. Mas ficaram maravilhosas. E você vai fazendo desse jeito, tá? Bem facinho. Agora, é só pincelar a gema de ovo em todas as empadas e levar para assar. Levei em forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos uns 20 a 35 minutos. Quando você vê que ela está toda douradinha por cima... está na hora de retirar sua empadinha do forno, certo? Aí é só gema mesmo de ovo, que eu passei em todas. Então, vamos lá levar para o forno.
Empadas pronta, né? Bem douradinha, bem gostosinha para vocês, bem quentinha. E, gente, o cheiro é maravilhoso. Como eu falei, eu fiz uma empada muito grossa com a massa, mas mesmo assim ficou boa. Uma coisa, eu não coloquei sal, então a minha massa não ficou salgada. Mas se vocês quiserem, você pode acrescentar aí uma